Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra, nos instruindo e que ela possa trazer glória ao nome dEle. Essa é a vontade do meu coração, irmão. Que Deus abençoe. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve conversa, para nossa reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista e historiador Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 12, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são os nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro. Somente até aqui, irmãos, eu li só o nome dos primeiros apóstolos, mas nós sabemos que é uma lista de 12 e não tem necessidade de ler os outros para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, aquilo que Ele ministrou no meu coração, que eu quero humildemente trazer a vocês. Irmãos, o Senhor, Ele, logo depois de um período muito conturbado de treinamento dos discípulos, atravessando o mar para lá e para cá, andando sobre as águas. Aliás, ali ele nem tinha andado sobre as águas, mas tinha ali verdadeiramente já ressuscitado a filha de Jairo, já tinha também curado a mulher do fluxo de sangue, aquietado o mar e o vento, expulsado a legião de demônios do Gadareno, tudo mostrando aos discípulos o para que ele veio, desfazendo as obras das trevas, ensinando eles a fazer o bem e ali obedecer, mostrando o que de fato era o amor, começando também uma conversa, vamos dizer, uma contestação, essa é a palavra, dos fariseus, que eram seus opositores, os homens mais usados para Satanás, para parar. E nós percebemos que ele revela também o inimigo invisível, que é justamente os demônios que estavam escondidos até então na história. E aqui ele reúne os discípulos, mas eu gosto de como ele faz, porque o título dessa mensagem aqui, o autor Lucas, ele traz assim: Jesus escolhe os 12 apóstolos. E quantos de nós estamos no vale da decisão? Quantos de nós precisamos fazer escolhas importantes, como os homens, que carregariam o nome do nome sobre todo o nome e fariam a diferença por onde andarem? E nós vemos que é um bando de maluco, irmão. A história de Jesus Cristo, muitas pessoas veem ela como uma história romantizada, e eu creio que até por causa da cultura brasileira, das novelas que nós víamos nas emissoras, de tudo ser romântico, não é bem assim, irmão. A história de Jesus é de um homem que foi culpado por erro dos outros e assim pagou um preço, sangrando e condenando e sendo humilhado até de cruz, sabe? As pessoas tentavam apedrejar Jesus. Não é uma historinha como nós vemos de ovelhinhas indo na igreja ou de princesinha indo ao shopping. Não, irmão, não tem nada romântico, pelo contrário, tem dor, tem angústia, tem morte. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Fala assim, ó: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar. Irmão, nada melhor do que subir ao monte. Subir ao monte fala de conhecer a vontade de Deus, de ir a um lugar mais elevado, de ir a um lugar mais alto, mudando o foco de visão, para poder enxergar como Deus enxerga. Não precisamos necessariamente subir ao monte. Eu gosto de subir ao monte e sei que alguns irmãos vão. E é bom, de fato, ali ter um contato com a natureza. Ali nós experimentamos algo sobrenatural, mas para conhecer a vontade de Deus, você pode praticar o Mateus 6,6. E quando for orar, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará em público. Fala de um momento de intimidade com Deus. Para quê, meu irmão? Quando nós mudamos o foco de visão e falamos com Deus, nós conseguimos enxergar como Ele vê. E Deus vê com propósito. Deus tem propósito em tudo que você está passando, irmão. Então é necessário que você tire um tempo e gaste um tempo de oração. Eu gosto do apóstolo Pedro, que é o mencionado aqui em questão. Nós vemos isso em Atos 10, logo depois de um encontro, a qual ele
conectaria ali propósitos, ele e o grande general Cornélio, ali aonde a palavra de Deus se espalharia ali por meio dos gentios. Pedro estava vivendo um momento bastante delicado, e olha o que a palavra fala em Atos 10, versículo 9. Diz assim: no outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Quem, irmãos? Eram os mensageiros de Cornélio. Deus queria conectar propósitos. E a resposta daquilo que seria a conversa com Deus já estava a caminho da casa onde Pedro estava, que era justamente na casa de um outro homem que se chama Simão também. Olha, a palavra diz assim, no versículo 10, ele estava com fome, porém, enquanto preparavam o almoço, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, preso pelas 4 pontas, que descia ao chão. Normalmente, quando nós vamos orar, irmão, é num período de fome e sede da nossa alma. Um período a qual a nossa alma está angustiada, querendo resolver algum problema. Nesses períodos, nós costumamos ver um céu aberto. O céu não está cerrado, irmão. Talvez sejamos nós que estejamos com a boca fechada. E o lençol com pano grosso fala justamente daquilo que seria o preparo de Pedro, quebrar a religiosidade dentro do coração dele. Quando a voz aparece, a voz fala: levante-se, Pedro, mate e come. Ele fala: de jeito nenhum, Senhor, eu jamais comeria coisas impuras. Muitas vezes nós nos orgulhamos de obedecer, porque Pedro, de fato, como judeu convicto, estava obedecendo à lei de Deus. Alguns animais que não poderiam comer, mas o que Deus fala para ele? Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos com uma visão totalmente deturpada do propósito de Deus? Quantas vezes nós queremos fazer uma escolha, mas não conseguimos enxergar a verdade? Quantas vezes nós queremos avançar, mas a religião ou tudo aquilo que nós aprendemos nos prende? Quantas vezes? E ainda sentimos orgulho. Eu jamais desobedeceria o Senhor. Estava orgulhoso, irmão, da obediência. É impressionante, não é? E Jesus, ele subiu, irmão, ao monte para orar, para escolher os 12, da mesma forma. E todos nós devemos andar como o mestre andou. Olha o que a palavra fala: passou a noite orando a Deus. Eu gosto da expressão noite, irmão, porque quantas vezes vivemos períodos de trevas. Agora, o Senhor Jesus, se você crê mesmo que ele não passou períodos de trevas, irmão, a palavra fala que ele sentiu tudo que nós sentimos, que ele sofreu tudo que nós sofremos, inclusive que ele aprendeu a obedecer corretamente. Aqui tinha um pai padecê-lo por meio dos seus sofrimentos. Hebreus 5:8, se eu não me engano a referência. E todos nós passaremos por período de trevas, irmãos. A noite fala disso, de um período de escuridão, um período em que nós não conseguimos enxergar a decisão acertada daquilo que é muito importante para o nosso coração. Quantas vezes nós passamos isso, meu irmão, nos períodos mais difíceis? Precisamos entender, uma oração sem pressa pode alterar toda a realidade ao nosso redor. Perceba que ele passou a noite orando, irmão, para falar com Deus. Nunca é bom falar com pressa. Eu quero repetir, para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. E falo mais, não saia, não se mova, independente do tempo que for, sem ouvir a resposta de Deus. Jeremias, para alcançar uma resposta, no capítulo 32, para os israelitas que perguntavam se eles deveriam ir para o Egito ou não, jejuou 10 dias, irmão. 10 dias de jejum e oração. Então, quanto maior é o propósito, maior o tempo de oração. E olha que nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando daquele que era um com o Pai, e o Pai um com ele, conectado. Passou a noite inteira. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia para o Senhor. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Por quê, meu irmão? Porque talvez a sua escuridão precisa de uma atenção. Talvez, minha irmã, a sua escuridão precisa de uma atenção maior. Talvez a escuridão que o irmão Alisson esteja passando precisa de uma atenção maior. E quem melhor que ele, irmão? Olha, a palavra fala em João 1,5. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. Eu quero repetir isso. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão.
Agora nós podemos, irmão. Precisamos compreender. E nós vamos viver muitos momentos de trevas, irmão. Muitos momentos em que a noite parece nunca ter fim. Raba da soia. Agora no versículo 13 fala, quando amanheceu? Quando é um advérbio de tempo. Raba da soia, recamanda raba da raia. Quando amanheceu, irmão, então eu quero profetizar na sua vida, minha irmã. Coloca a mão no coração, meu irmão, e coloca a mão em forma de receber, minha irmã. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, não sei o que você tem passado. Qual é a dificuldade? O que tornou, sabe, qual foi a circunstância que te afligiu, que tornou mais difícil de enxergar lá na frente aquilo que o Senhor lhe prometeu, mas eu quero falar, vai amanhecer. A palavra fala, meu irmão, em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu sei que isso é um período de tempo que tem muitas pessoas, que as lágrimas têm caído por dias, por semanas, por meses e às vezes até mesmo anos, esperando uma resposta do Pai. Mas vai amanhecer, Deus vai quebrar esse período de escuridão, Deus vai quebrar esse período de silêncio, Deus vai romper com a barreira de trevas que se formou em teu coração e vai amanhecer, a resposta vai chegar, vai amanhecer. E quando a resposta chegar, vem alegria, irmão. Olha, a palavra diz, reuniu seus discípulos. Irmãos, ele não tinha só 12, ele escolheu 12. Seguiu uma multidão e muitos eram os discípulos do Senhor. Muitas pessoas, irmão. Isso me ensina algumas coisas. O que, irmão? Que nós não fomos feitos para andar sozinho. Nós não fomos feitos. Irmão, nem Jesus andou sozinho. Logicamente, ele tinha os graus de relacionamento. E eu creio que é muito de acordo com a maturidade espiritual. Nós ouvimos ele falar em 70 discípulos ali, em um determinado momento, a qual ele dá autoridade para curar enfermos e para expulsar demônios e até mesmo para ministrar as pessoas. Mas nós vemos que aqui agora a escolha era um pouco mais rígida, se assim nós podemos falar. E essas pessoas andariam um pouco mais próximo dele, contemplariam coisas que os outros não conseguiriam enxergar. Tem até um Judas ali no meio. Isso não quer dizer, irmão, que nós devemos virar as costas para aquele que está corrompido. Isso fala muito, porque Jesus, ele foi até o Judas foi até perto da cruz. Jesus acreditou em Judas até o último momento, irmão. Acreditou. Jesus se movia. Jesus deu a bolsa para ele cuidar da bolsa de dinheiro do ministério dele. Aonde era a fraqueza dele? Jesus é doido, irmão? Não, irmão, ele é Deus, ele não é doido. Embora eu ache ele doido, mas ele é Deus ainda, ele sabe o que faz. Então nós precisamos seguir os passos, mas nós precisamos entender que nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós vemos também que entre os 12 tinha 3 que experimentavam um maior grau de intimidade, que eram os mais maduros espiritualmente. Nós vemos Pedro, João e Tiago entrando dentro da casa de Jairo para que eles vissem a filha dele ser ressuscitada. Nós vemos eles no monte da transfiguração, mas só tem um, irmão, que deitava no colo de Jesus, que é justamente aquele a qual é chamado de o discípulo amado. Esse aí escreveu o livro do Apocalipse, irmão. Escreveu o livro do Apocalipse. E a gente entende algumas coisas, irmão. Em João 21, Jesus dá uma cortada em Pedro. Jesus diz para Pedro, fala assim, você vai morrer parecido comigo. Aí Pedro fala assim, Senhor, e quanto a ele? Perguntando de João, ele fala no versículo 22, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem o Senhor com isso? Siga-me você, ou seja, cada um com seu processo. Não é porque nós vamos andar junto que tem,
sabe, que saber da vida do outro. Não, irmão, a gente precisa aprender a olhar para nós, mas nós não fomos feitos de fato para andar sozinho, e precisamos ter sabedoria sim nos relacionamentos daquilo que será aqueles que andarão mais perto de nós, cada um grau de intimidade a ver justamente com a maturidade espiritual. Eu gosto muito de um texto que está em Hebreus 10, 23, que eu menciono ele muitas vezes aqui, eu quero ler com vocês hoje. Fala assim, ó: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. E ele fala no versículo 24, em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros e sermos amorosos e praticarmos o bem. Essa é a missão, irmão. Então, nós precisamos entender que haverá, irmão, que nós não fomos feitos para andar sozinhos, irmão. Você foi gerado por uma mulher, um médico precisou fazer um parto dela, ou no mínimo uma parteira. Você vai no supermercado, tem a caixa do supermercado. Você vai na padaria, tem alguém trabalhando lá, irmão. Eu sou contra aí essa questão de inteligência artificial, totalmente contra, irmão. Nós vamos ver a inteligência artificial, o que ela faz? Uma busca, uma varredura em toda a internet. Eu estou falando de maneira bem simplista. E ela passa pelas redes sociais procurando respostas que os outros dão para outras pessoas sobre determinado assunto. Ela formula aquilo que parece ser mais acertado e dá a resposta de acordo com aquilo que está na vastidão da internet e busca. O que vai acontecer, irmão? Quando chegar mais tarde, as pessoas, porque não dá conta de se relacionar, vai perguntar para a inteligência artificial lá: eu terminei o meu namoro, o que eu devo fazer? Você imagina o que vai acontecer, irmão? Você imagina? Em vez de perguntar para Deus. É por isso que tem cada vez mais pessoas deprimidas, irmão. É por isso que tem cada vez mais pessoas ansiosas. Olha, mas no versículo 13, ele fala, irmão, olha, passou a noite orando. Primeiro ele fala, e escolheu os 12 para serem os seus apóstolos, meu irmão. E eu quero te dizer, se ele passou a noite orando, da onde você acha que veio a direção? Raia. Quem é que tem feito as suas escolhas? Quem é que tem andado ao seu lado? Você perguntou para Deus? Você perguntou para Deus sobre o seu pastor? Você perguntou para Deus como que está o coração do seu pai, de sua mãe? Você perguntou? Você perguntou sobre esse rapaz que você tem namorado? E que está querendo te namorar até certo tempo? Você perguntou para Deus sobre a sua esposa, essa que você tem, que depois de muito tempo que você tratou bem, parece que virou as costas? Você perguntou antes de fazer a escolha? Escolha pela direção de Deus, irmão. Ali não tem erro, não. Não tem, não. Tem, não. Olha, não tem erro. Deus é perfeito e santo. Nele não há maldade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não podemos reclamar de escolha que fazemos lá na frente, de pessoas que nós andamos e colocamos perto de nós, se nós nem consultamos a Deus. Essa fere o nosso ego, mas é a verdade. Salmo 32, versículo 8 fala, eu o instruirei, o ensinarei. Diz o Senhor, eu o instruirei e o ensinarei, mostrarei a você o caminho por onde deve andar. E eu mesmo lhe darei conselho e vigiarei. Um vigia, atalaia, se colocado lá. Por quê, irmão? Olha, por que e ele fala, estes são os nomes, e eu falei só de Pedro. Simão, a quem ele chamou Pedro. Por quê? Pedro é o líder, irmão. Então, o líder reflete aquilo que o grupo vai ser. Você pode observar que toda igreja parece com o seu pastor. Uma nova identidade e algo grandioso surgirá, meu irmão. Eu quero repetir, uma nova identidade, algo grandioso surgirá. Ele escolheu aqueles que seriam, meu irmão, os representantes do reino depois que ele se fosse, e que o Espírito Santo desceria e tomaria conta. Todos conseguiram? Não, como eu falei de Judas. Nem todos vão conseguir, isso é uma escolha pessoal, a partir de cada processo. Agora, fala justamente daquilo que aconteceu, irmão, com Jacó. Em Gênesis 32, perseguindo o anjo, quando o anjo toca na coxa direita dele,
Ele fala, me dá a minha bênção para mim que eu falo. No amanhecer, ele fala, já amanheceu, eu preciso ir embora. O anjo fala para ele, fala assim, não, eu não vou deixar você ir antes que você me dê a bênção. E ele vem e toca na coxa dele, e ele sai mancando, porque mostra a realidade dele, mostra quem ele é. Mas o interessante é que o anjo troca o nome dele de Jacó para Israel, justamente que aquela identidade não serviria mais. E o que Deus está escolhendo agora é justamente pessoas que terão encontros sobrenaturais com ele. E eu creio que Deus está fazendo isso aqui, irmão. Eu creio que Deus está resgatando a identidade original de pessoas daquela que ele formou no céu, para propósitos superiores, para propósitos grandiosos, para propósitos que ainda não se manifestaram, mas que você, durante ao longo da sua vida, já estava sendo preparado. Rabadassobianda, rabandarabandaraia. Propósito para curar a ferida. Derekamandaraia, Rikabadarabadasoia, Ramandalaia. Olha, Colossenses 3, versículo 23. Diz, trabalhe arduamente de bom ânimo em tudo que fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para homem, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai lhes dar a recompensa da herança. É para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. Uma nova identidade, irmão. Identidade de servo. Identidade de quem ora. Identidade de quem sabe que vai enfrentar período de trevas, mas que não tem problema atravessar pelo vale de sombra e morte, porque o Senhor estará conosco. Saiba que, irmão, o Senhor estará contigo. Uma das coisas que ele falou, eu estarei contigo, Mateus 28, 20, até a consumação dos séculos, para quem resolver viver essa nova identidade de filho, mas identidade de servo. Saiba que o Senhor tem uma recompensa, irmão. Olha, eu amo Pedro porque Simão significa aquele que ouve, e Pedro significa Petros, pequena pedra. É uma construção, uma edificação que o Senhor está fazendo, e grandes obras levam tempo. Tudo que realmente vale a pena leva tempo nessa vida. Não precisa ter pressa. Trabalhem arduamente para uma nova identidade com o Senhor, e é isso que terá uma recompensa da mão do Cordeiro para o teu sacrifício. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.